O alto custo de desapropriações está ameaçando as obras nas cidades que irão sediar os Jogos da Copa do Mundo em 2014 no Brasil. Por conta disso, alguns projetos estão sendo simplesmente abandonados, outros vão parar na Justiça. Estes são os principais temas de hoje do Pensamento Jurídico, uma produção da Associação dos Magistrados Mineiros, a AMAGES. Para falar sobre o assunto, nós vamos conversar com o juiz Ronaldo Clarete de Moraes, titular da 5ª Vara de Feitos da Fazenda Pública Municipal. Ele é magistrado há 20 anos e já passou por 5 comarcas: Ipatinga, Açucena, Peçanha, Alfenas e agora Belo Horizonte, onde está há 6 anos. Doutor Ronaldo, obrigado pela presença, é um prazer recebê-lo aqui no Pensamento Jurídico. Eu que agradeço, é uma satisfação estar presente. Muito bem. Nós teremos também no nosso programa os quadros Pensamento Universitário, em que estudantes de faculdade de Direito me ajudarão a entrevistá-lo, e o Pensamento Literário, que o senhor fará indicações de leitura para os nossos telespectadores. Muito bem. Doutor Ronaldo, nós estamos em fase aí de pré-Copa, né? Então, as obras, especialmente aquelas obras de mobilidade urbana, melhorias do trânsito, precisam ser feitas, mas algumas dificuldades estão sendo encontradas por conta da questão da desapropriação. Qual que é o alcance, os limites de uma desapropriação? A desapropriação, na verdade, é feita sempre por interesse público. Esse interesse público pode decorrer da necessidade de ampliação de vias urbanas, de construção de sedes de governo, de escolas e obras de interesse público de uma maneira geral. Quem define esse interesse público? O interesse é definido pelo administrador do ente, ou o prefeito da cidade, ou o governador do estado, ou o presidente da república. E isso é preciso ter, por exemplo, o aval, a anuência, o acordo do legislativo, seja Câmara Municipal, Assembleia, Congresso Nacional ou do Judiciário? Ele já detém esse poder por força da Constituição. É um decreto? O decreto é que estabelece a utilidade pública do imóvel que será desapropriado. Sim. Mas o poder de definir se é de interesse público ou não, já decorre da própria investidura dele no cargo. Mas pode não haver um entendimento. Em caso de impasse, por exemplo, ou a prefeitura, como acontece aqui em Belo Horizonte, por exemplo, está abandonando algumas obras ou alterando o seu traçado, ou pode parar no Judiciário? O Judiciário entra nesse caso? Normalmente, quando se promove uma desapropriação, o ente expropriador, a prefeitura, que em Belo Horizonte especificamente, ela tenta uma solução amigável com o proprietário do imóvel. Se não obtém essa solução amigável, é que ela recorre ao Judiciário, tentando a obtenção dessa posse imediata. Nesse caso, quem está recorrendo é a prefeitura e não o morador, dono do imóvel? Não o morador. O morador só vai recorrer se ele não concordar com o que está sendo oferecido. O valor que está sendo pago. Indenização do imóvel. Porque é preciso ter, além de uma questão de negociação e de valores, é preciso também ter a urgência e a necessidade dessa obra. Ele precisa provar isso para o Judiciário? Ele, quando tem urgência, no decreto que estabelece qual o imóvel será desapropriado, ele já determina que há necessidade de urgência. E aí sim, ele tem 4 meses ou 120 dias para entrar com o processo judicial, pleiteando a emissão na posse desse imóvel. Nós estamos aí há praticamente 2 anos e poucos meses dos Jogos da Copa do Mundo. Temos também um campeonato, uma disputa anterior, que é da Copa das Confederações em 2013. Imagino que deve estar se avolumando esses processos de desapropriações no Judiciário. O Judiciário se preparou para isso, para enfrentar essa situação? O Judiciário, de uma maneira geral, ele enfrenta essas questões com a estrutura que possui. De fato, o ano passado, que foi o ano que houve uma aceleração das ações de desapropriação, nós tivemos um volume muito grande, se comparado com outros anos anteriores, de ações de desapropriação, especialmente em decorrência dessa questão relacionada com a Copa do Mundo que nós teremos aqui em 2014. Aqui em Belo Horizonte ainda, uma obra que está sendo muito polêmica, 25% das pessoas estão buscando, desses moradores, buscando indenização, questionando a indenização junto ao Judiciário. A questão é o valor a ser pago? Normalmente é.
Porque no processo de desapropriação, basicamente o proprietário do imóvel ou o possuidor do imóvel, ele só pode discutir a legalidade do processo judicial de desapropriação e o valor da indenização. Porque se ele quiser discutir qualquer outra matéria atinente, inclusive a própria utilidade pública, da necessidade do bem, ele terá que propor uma ação diferente contra o município, no caso aqui específico de Belo Horizonte. Simplificando o processo, digamos que existem 3 fases, né? A desapropriação, a indenização e o início das obras propriamente dito. Qual deve vir primeiro? Primeiro, a desapropriação. Não a indenização? A indenização vem após a decretação do interesse para a desapropriação. Então, não se tem jeito de fazer a indenização sem antes declarar que aquele bem é de utilidade pública para efeitos da desapropriação. Mas a pessoa não deve sair do imóvel antes de ser indenizada, para ter até condições de adquirir outro imóvel. Não. Ela só pode sair, ela só tem a obrigação de sair depois de indenizada. Tanto é que se o ente que está fazendo a desapropriação tem urgência, ele declara isso e para ter a emissão provisória na posse, ele tem que depositar o preço oferecido pelo bem previamente. Muito bem. Doutor Ronaldo, eu vou fazer um pequeno intervalo, gostaria que no próximo bloco o senhor falasse para a gente, explicasse como é que se calcula esse valor de mercado dessa indenização de um imóvel, seja residencial e também comercial. A gente volta em instantes.